Tá bom assim a câmera? Vamos ver se ele aparece aqui. Tá boa a iluminação, gente? Tá? Tá lá em casa. A sua esquerda aí é uma parede? É a janela. É janela? E o tipo começou assim. Tem muito crente que anda na beira da janela. Precisamos arrumar uma fotografia distante para o Alexandre colocar atrás dele. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Areópago a Conversa, edição de número 4. Hoje eu estou sozinho aqui no estúdio, mas estamos pela internet com o Bruno. Pode ser, irmão. Com o Alexandre. Pode ser, meus irmãos. E aqui não tão longe, mas também não tão perto, o Mike. Paz do Senhor, irmãos. Nós estamos muito felizes porque estamos chegando à edição de número 4 do nosso programa e os outros programas têm recebido uma boa aprovação, nós temos recebido bastante mensagens, tem comentado sobre como tem sido interessante acompanhar o Areópago, então estamos felizes que você está feliz. A nossa conversa hoje é se existe um limite saudável para parar de conhecer as coisas. Você deve conhecer tudo sobre tudo ou há determinado tipo de informação e de conhecimento que, se você souber, além de te fazer mal, pode até mesmo depor contra você. Todo conhecimento teológico é proveitoso, todo conhecimento secular é proveitoso. Essa é a nossa conversa de hoje. A única coisa que eu sei é que nessa semana tá tendo Copa do Mundo. Que começa hoje. Que começa hoje. Aliás, está começando agora, né? A gente está gravando E a no gente horário tá da gravando, abertura. né? Então nós estamos sacrificando o futebol por isso aqui. Há um livro chamado Cultura, Tudo que Existe para Saber. É um autor alemão. Esse homem começa desde as lendas a respeito da origem do mundo. Inclusive ele conta uma história de início do mundo que não é lenda, que é bíblica, que é verdadeira, e a partir dali, passando por todas as etapas da história do mundo, ele traz informações no livro sobre física, química, matemática, desde a origem da humanidade até hoje. Mas o último capítulo do livro diz o seguinte, que tem algum tipo de conhecimento que não vale a pena você obter, porque uma, não faz bem para nós, duas, se alguém souber que você sabe, pega mal para você. Você pode saber muito sobre a história das famílias reais europeias, mas não convém você procurar saber e conhecer fofocas de alcova dessas famílias. Por exemplo, os franceses eram alucinados por conhecer os fuxicos amorosos dos seus governantes, mesmo no tempo da monarquia, como agora no Estado moderno, na República, eles gostam de saber. Quando Nicolas Sarkozy assumiu que tinha tido um caso extraconjugal com a atual esposa dele, aquela cantora Carla Bruni, rapaz, os franceses não recriminaram o homem, eles aplaudiram, eles acharam o máximo que o presidente da França tivesse assumido um caso de adultério, entendeu? Então, para eles é diferente, por exemplo, da moral americana, que não suporta esse tipo de coisa e não tem que suportar mesmo. Então, tem coisa que você não precisa saber. Quem quer começar? Eu acho que tem um limite para tudo que a gente vai fazer. Se eu não me engano, foi o John Piper que falou isso, que ele fala que Deus permitiu que o Facebook fosse criado para mostrar para os crentes que eles têm tempo de ler a Bíblia. Então, a partir do momento que a cultura consome todo o meu tempo, e mesmo que seja uma cultura boa, eu tô negligenciando a Bíblia. Eu tô negligenciando meu tempo com Deus. Como é a frase? Deus permitiu que o Facebook fosse criado para mostrar que os crentes têm tempo de ler a Bíblia. Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus, Bruno! Que profundo! Que frase é essa? Muito profundo isso. Faz sentido. Faz sentido. Penso que não de maneira deliberativa, evidentemente, né? Mas de modo permissivo, sim. De modo permissivo, sim. No caso do conhecimento teológico, será que todo conhecimento teológico é proveitoso? Eu posso falar? Pode. Eu
Eu acho que nessa questão, a gente vê muitas pessoas estudando muito sobre as especulações que se geram. Surge uma especulação a respeito de tal assunto e a gente começa a estudar sobre aquilo, e a fundo, e a fundo, e a fundo, e a fundo, e esquece de estudar sobre a revelação de Deus, né? Que é a principal objetivo nosso como teólogo, é estudar a revelação, aquilo que Deus permitiu se revelar, né? Mas às vezes a gente acha alguns outros assuntos fora da revelação, que se tornam especulação tão interessantes assim, e a gente acaba focando tanto nessa questão e esquece de estudar realmente aquilo que Deus quer que a gente aprenda, quer que a gente entenda, quer que a gente venha a absorver, né? Eu acho que nessa parte teológica anda-se estudando muita especulação e pouco revelação. Alexandre! Aê! Cadê? Voltou? Voltou, mas Virou tudo a tela. tá virado. Cadê eu? Pra mim, você tá de ponta cabeça. Rapaz, você não pode ver o Mike, né? O Mike tá... Como assim? Ele tá com suéter... Viu? Nem precisei falar, ó. Aham. É estilo, gente. É estilo. Acho que a grande questão é quando as pessoas pegam da especulação e fazem dela a verdade absoluta. Parece que quando você hoje em dia, quando você ouve algo novo, quando você vê algo novo, assiste algo novo, tudo aquilo que você aprendeu parece que é esquecido. Todo aquele alicerce que você recebeu na escola dominical ou na igreja, ele já não é mais prioridade, e aquilo que era verdade se torna especulação. Em favor de um fato novo. Exatamente, esse fato novo é especulação. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, sabe? E isso vai daquele ponto que a gente estava conversando antes da gravação, da profundidade. As pessoas pegam a especulação e se aprofundam nela, assim, de uma certa forma que isso ele sai dos princípios cristãos, sabe? Por mais que seja um assunto bíblico, um assunto teológico, as pessoas muitas vezes mergulham tanto na especulação que elas perdem aquilo que era a verdade, o princípio bíblico, por conta da profundidade daquilo que ela coloca na sua mente, daquilo que ela começa a entender. Que eu acho que agora nós chegamos no ponto onde podemos discernir se o conhecimento teológico é útil ou não. No primeiro momento do que estávamos falando, nós estávamos julgando a utilidade de certos conhecimentos culturais. Uma coisa é saber que Big Brother é uma droga, uma porcaria. Outra é perder tempo assistindo Big Brother. Então, no caso do conhecimento cultural, existe aquele tipo de conhecimento que, de fato, é dispensável porque é inútil. Agora, o que torna algum tipo de conhecimento pretensamente teológico inútil é quando ele deixa e abandona as escrituras, a revelação, como o Alexandre falou, e mergulha na especulação. Então isso é o que faz com que possamos entender que certo conhecimento teológico é inútil. O Bruno citou um autor calvinista, né? Eu posso citar um que é cessacionista, então? Então tá. Porque o Norman Geisler, num dos seus muitos trabalhos sobre apologética, defende o seguinte, que o bom apologeta é aquele que se torna não um especialista em mentiras, mas um especialista na verdade. Vou citar um pentecostal raiz, até no nome é pentecostal. Aí sim, pode falar. Agora eu estou gostando. O novo livro do pastor Gurner, Você é Teólogo e Não Sabe, que ainda vai sair, ele fala assim, ó, no primeiro capítulo, para que a teologia não se perca em um discurso vazio e meramente intelectual, os teólogos devem buscar um relacionamento íntimo e verdadeiro. Nesse mesmo capítulo, eu lembro que você continua falando que a teologia, ela só é boa teologia a partir do momento em que ela tem o objetivo primário de adorar a Deus, de glorificar a Deus. Se ela sair disso, ela já não é boa teologia, ela é uma teologia egoísta, egocentrista. Então, a teologia especulativa é aquela teologia a qual nós não podemos nos dedicar. Para a gente dar uma base bíblica para isso que a gente está falando aqui, 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o estudo da teologia ele deve ser por isso. Então, se você se dedica ao estudo
teológica, você deve sempre estudar de maneira racional, se está glorificando a Deus, não só a maneira como você estuda, mas também como você pratica aquilo que você estuda. Porque tem vertentes teológicas, que a gente estava falando antes da gravação, que é bom a gente conhecer, mas na prática ela não é uma coisa que a gente consegue levar ela ao fundo, né? Em algumas vertentes aí. Então você, caro o quê? Espectador? Cara, internauta. Tá muito galvão, Faz igual a né? Dilma. Olá, internauta. Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Então você que assiste nosso humilde programa, que você deve entender isso também. Você deve fazer tudo, até o estudo da teologia, o estudo da teologia, para a glória de Deus também. Eu acho necessário, sim, você saber sobre outras religiões, saber sobre outros assuntos, ideologia de gênero, ou qualquer outro assunto também que está na moda, assim, mas tanto para, como o Mike falou, para eu poder colocar e expressar a minha doutrina e defender o cristianismo puro e simples, que é o Jesus morto e ressurreto, né? Um canal, uma página na internet, e é um irmão, um professor, e ele é uma espécie de caçador de heresias. Todo dia ele está publicando alguma coisa de um movimento herético novo que surgiu. Às vezes, talvez você nem consiga fazer o favor de concordar que aquilo seja um movimento herético, uma seita, mas ele é um caçador. Eu percebo nisso que ele faz um esforço que talvez não seja tão útil. Eu vejo que ele persegue muito a mentira ao invés de se prender à verdade. Mas, por outro lado, eu fico perguntando, será que realmente é algo inútil? Será que alguém que se dedica a caçar heresia como ele não está prestando um serviço à igreja? Ou, de fato, é algo inútil? O que vocês acham? Se isso for simplesmente por caçar, por procurar apontar o erro dos outros, eu acho que talvez não seja um serviço. Mas também não é todo inválido o que ele está fazendo, sabe? Eu não... Mas você se dedicaria a isso? Não. Eu acho que eu me dedicaria mais à verdade do que à mentira. Porque nesse caso aí, ele realmente está buscando um serviço para ajudar, talvez, aqueles que não conhecem, conhecer. Mas será que ele está buscando tanto isso e esquecendo um pouco de buscar a verdade? Talvez é interessante você buscar as coisas para você compreender, mas você não colocar no lugar do conhecimento da verdade o conhecimento da mentira, o conhecimento da especulação. Então eu acho que é válido, mas muito assim, do jeito que é, constantemente, eu acho perca de tempo. Porque, para você ganhar, para você evangelizar um católico, você não pode falar mal de Maria, você tem que falar bem de Jesus. Então, apontar o erro não é o caminho. Eu vou ler um texto bíblico. Hoje eu tô bíblico. Rapaz, o que o Mike tá de modinha hoje, ele tá de crente. Ele quer ler a Bíblia de novo. Tá se redimindo Vou dos ler a primeiros Bíblia de novo. programas, Primeira... Falou que não lia a Primeira Bíblia, Pedro. que só lia para pregar. Então, tá vendo? Vamos desconstruir aqui essa má fama que eu peguei. Acho que o Mike está estudando sobre penitência. Eu tô pensando assim que ele é pelagiano, entendeu? E quer alcançar a remissão de obra de qualquer jeito. Ó, lá vai. Purgatório. Ô, vocês são terríveis. Ó, diz assim, 1 Pedro 3:15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A gente tem que frisar essas palavras de Pedro aqui, ó. Com mansidão e com temor. Então, assim, você deve sim ter um conhecimento a respeito de outras religiões, tanto para você pregar o evangelho para essas pessoas, e também de vertentes teológicas, mas a maneira como você apresenta isso a elas deve ser como a Bíblia diz, de maneira mansa. E hoje em dia, assim, a gente vive uma época de partidários, né? Tem aqueles que são, ou você é uma coisa ou você é outra, sabe? Não tem mais um equilíbrio, não tem um meio termo. Por isso que tem aquelas páginas de internet hoje em dia, né? O calvinismo da zoeira, arminianismo da zoeira. Tipo assim, são extremos, sabe? E é todo mundo levantando
levantando a sua bandeira de maneira que não há espaço para outros pensamentos, não há espaço para a defesa de outras coisas. Então, você que assiste a gente, e a gente tem que ser assim também, né? A gente está falando aqui, mas é edificante para a gente também. Nós devemos viver dessa forma, né? Saber responder a respeito da nossa fé e apresentar a Cristo. Você deve conhecer as outras doutrinas, as outras religiões, na verdade, mas você apresentar a Cristo. Não adianta apenas conhecer as outras e não conhecer a Jesus em si. Então, eu acho que esse é o ponto, ó. Responder com mansidão e temor. Eu acho que é isso que é importante. Eu gosto muito de uma Bíblia, e nós já falamos sobre elas, talvez até vocês já tenham tido oportunidade de comprar. Aquela Bíblia apologética do Instituto Cristão de Pesquisa, do ICP. Com apócrifo. Isso, com os livros apócrifos, essa mesmo. O que eu mais gosto naquela Bíblia lá é o seguinte: primeiro, a maneira como ela organiza as questões apologéticas. Então, elas estão organizadas por temas, as heresias que atacam a divindade de Cristo, não importa de que movimento sejam, as heresias que atacam a personalidade do Espírito Santo, não importa de que movimento seja. Então, já acho algo muito bom a maneira como ela organiza. Mas também percebo o seguinte: é uma Bíblia que, apesar de muito poderosa nos comentários, não se perde em assuntos menores, em bobagens. Ela é objetiva, é muito rica, mas não fica com aquelas mesquinharias apologéticas, entendeu? De fato, ela apela à verdade como sendo um instrumento para definir o que é útil e o que não é, e não ao debate só pelo prazer do debate. Esse silêncio é uma maravilha. Era o momento, assim, pode falar. Fica travando, eu não sei se você terminou de falar, às vezes ou não. Não terminei. A gente gosta de te ouvir. Ah, tá bom. Que maravilha. O Bruno é meu pastor, nada me faltará. Pronto. Ei, rapaz, Deus do céu. Falando de heresia, né? Chegando no final dessa quarta edição do Areópago, deixamos aí para você ao menos uma boa referência bibliográfica. Compre essa Bíblia de Estudo, muito boa, Bíblia de Estudo Apologética. Vocês concordam? É uma boa recomendação? Eu acho que ainda tem que comprar aquele outro livro também, que eu vou ganhar um. Você é teólogo e não sabe. É muito bom. Você é teólogo e não sabe. Esse livro é excelente. Esse é bom, hein? Em breve, hein? Em breve. Pela editora Areópago. Você precisa ler esse livro. Nós vamos fazer Você não tem, você tem que comprar hoje, agora. Você não pode passar dessa para outra vida sem ler esse livro. Os 10 primeiros ganharão o livro. Não, rapaz, tem que vender, vai ganhar. A gente faz um Areópago só sobre o Você é Teólogo e Não Sabe, quando estiver mais excelente. perto de lançar. Bruno, fica na paz, meu irmão. Paz do Senhor. Alexandre, fica na paz, companheiro. Pode, Senhor, até o próximo. Mike. Deus abençoe, meus irmãos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo Areópago, se Deus quiser.